A justiça no Brasil tem o traço da morosidade. A tramitação processual pode levar anos. E para contribuir com a diminuição desse problema no judiciário, foi criada a Lei de Informatização do Processo Judicial. O tema jurídico de hoje vai falar sobre o impacto dessa lei no trabalho da justiça. Os legisladores brasileiros, levando em conta a morosidade do sistema judiciário, editaram a Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial. Com a lei, foi iniciada a implantação do processo eletrônico, que trouxe inovações ao ordenamento jurídico. Advogados, magistrados e todas as pessoas que atuam no processo precisam se adaptar a essa realidade, já que a tendência é que o sistema seja cada vez mais informatizado. Para conversar sobre esse assunto, convidamos o advogado Wellington Filho. É um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter aceito o convite. E, doutor Wellington, para começar, quais são os prós ou quais foram os prós e contras da implantação desse novo sistema aqui no Estado? Carla, inicialmente, para falar dos contras, foi a surpresa com o sistema que nos foi apresentado. Tem problemas para que o advogado manuseie, que dificultam sobremaneira a impetração de algumas medidas, né? Protocolização de petições, dificultam o trabalho do advogado. Então, assim, no primeiro momento, como ele não é um sistema intuitivo, ele dificultou sobremaneira o nosso trabalho. Com relação aos prós, o processo, sem dúvida alguma, ele facilita para que o advogado, do seu próprio escritório, possa manusear os autos sem ter necessidade de se dirigir ao fórum, evitando, assim, problema com trânsito, com excesso de colegas nas varas, né? Inclusive para evitar que o servidor ele deixe de estar fazendo algumas outras tarefas para estar atendendo o advogado e o público de modo geral. Isso aí foi muito bom. O advogado pode trabalhar assim que o processo for completamente informatizado, poderá trabalhar em seu escritório durante praticamente todo o dia, quando não tiver audiências. Então, nesse aspecto, foi muito bom. Sem falar que alguns atos, eles, na atual realidade do processo físico, né, em papel, eles são muito demorados. Por exemplo, o advogado ele tem um prazo para entregar alguma petição. E aí, para certificar o transcurso do prazo, hoje demora muito, porque o advogado na Justiça Estadual, por exemplo, ele pode protocolar uma petição em Campina para João Pessoa, e aí eles demoram 30, 40, até 60 dias para certificar. Hoje, no processo judicial eletrônico, esse mecanismo ele é automático. Então, certifica e já passa para a fase seguinte. Então, facilitou muito nesse aspecto. Agora, faltou, na sua avaliação, um melhor preparo desses advogados para a inserção nesse novo programa? Houve algumas tentativas por conta especialmente pela OAB, né? A OAB se esforçou para fazer isso. A classe, infelizmente, não compareceu em peso, mas eu acho que ainda assim, mesmo quem compareceu, não pôde absorver o que era necessário para manusear o sistema, até porque, mesmo quem estava ministrando, não tinha o traquejo necessário. Via de regra, não eram advogados já manuseando o sistema. Porque você só vai saber as dificuldades do sistema quando você passa a utilizá-lo. Então, mesmo quem participou teve muita dificuldade. Mas foi implantado há 6 meses, vocês têm até 2016 para ter... Aqui na comarca de Campina Grande faz mais ou menos isso que foi implantado na Justiça Estadual, né? A Justiça Federal está também com a via ordinária, né? Tirando os juizados, também já foi implantado, e a Justiça do Trabalho um pouco mais para cá. O senhor tem percebido algum tipo de resistência de colegas, algum relato de resistência para a adaptação a essa nova ferramenta? Especialmente no início da implantação do processo judicial eletrônico, eu, assim como outros colegas, nós realmente tivemos muita resistência ao sistema, porque ele é, apesar desse pouco tempo de utilização, ele já foi aperfeiçoado, mas ele é complicado. No caso da resistência, especialmente com os advogados mais antigos, ela ainda é muito presente.
pessoal que não tem, alguns deles especificamente, não tem manuseio com a internet como essa turma mais jovem, de advogados que vem chegando, que já conhecem a internet como uma realidade. Os advogados mais antigos têm tido muita dificuldade. E aí, se não forem grandes bancas, que podem contar com auxílio de assessores especificamente para esse caso, de colegas advogados, os advogados solitários, esses mais antigos, realmente têm sofrido muito. E aí tem que se socorrer inclusive de colegas que frequentam a sala dos advogados no Fórum Afonso Campos. Essa parcela da advocacia, que é uma parcela ainda muito grande, né, advogados que merecem nosso respeito, que prestam bons serviços, tem sofrido muito com a implementação desse novo formato, né, do processo. Mas é possível encontrar algum tipo de apoio dentro da própria justiça para esses advogados? Na Justiça Federal, por exemplo, nós não temos nenhum apoio, ninguém que possa nos auxiliar. Na Justiça Estadual, esse auxílio vem majoritariamente dos colegas. Nós dispomos em todas as justiças, né, de salas de advogado. Então é nessa sala onde nós nos confraternizamos, nós recebemos eventualmente, conversamos com um constituinte que encontramos nos corredores do fórum, é que nós encontramos alguma espécie de apoio, trocando uma ideia com um colega, retirando uma dúvida, mas por parte do Tribunal de Justiça em Campina Grande nós não temos basicamente maiores auxílios. Como a gente colocou no início, o grande objetivo é tentar minimizar o tempo que leva todo o processo. Então, é beneficiar quem está lá na ponta disso, é quem está precisando, de fato, que a justiça seja o mais célere possível. O senhor tem percebido, ao longo desses 6 meses, a despeito de toda a dificuldade para o uso da ferramenta, um resultado eficiente para esse cidadão que precisa da justiça? Carla, é óbvio que nesse início de implantação do processo judicial eletrônico, a dificuldade não é só do advogado. Os serventuários, de um modo geral, têm externado também muita dificuldade para manusear o sistema. Eu espero e acho que acontecerá que essa melhora, esse ganho de tempo aconteça com maior intensidade nos próximos meses ou nos anos que virão. No momento, tem, sem dúvida, trazido algum ganho de tempo, mas não é ainda o esperado. Até porque a morosidade da justiça não é só por conta do processo físico. Isso é dos males, talvez o menor. A falta de aparelhamento do Poder Judiciário, seja com relação a ferramentas, especialmente com relação a servidores e juízes, é o maior dos problemas. Então, mas espero e acho que trará grandes benefícios com relação ao tempo de tramitação. Então, na composição do problema morosidade, a gente diria que é o quê? Está ali tá último da fila? Próximo das últimas colocações. Tá, joia. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo a implantação do processo eletrônico no sistema judiciário. Uma questão que a gente pode pensar sobre esse novo sistema é a questão da transparência ou da ampliação da transparência e até que ponto ela se amplia para, não só entre o advogado e a justiça, mas entre a justiça, o advogado e o cliente, o cidadão que está lá na ponta. Isso melhorou? Com relação ao advogado e à justiça, eu acho que a situação é idêntica. O advogado ele sempre teve resguardado seu direito de acesso aos autos, né? Então, tanto no processo físico como no processo eletrônico permanece da mesma maneira. Com relação ao cliente, facilita, na medida em que, primeiro, pela formalidade própria da justiça, algumas pessoas mais humildes se sentem intimidadas em comparecer ao fórum e pedir para ter acesso. Acham, inclusive, que não podem ter acesso aos autos do processo. E alguns colegas que, eventualmente, não queiram deixar transparecer seu trabalho, pode impedir esse acesso, né? Dificultando para o constituinte.
Com relação ao processo judicial eletrônico e com a massificação da internet, esse acesso ficou muito facilitado. Qualquer pessoa que tenha um colega próximo que não tenha facilidade de utilizar a internet, é uma ferramenta que nem todos têm ou têm a oportunidade de fazer uso porque não conhece da ferramenta. Qualquer pessoa conhece tem algum amigo próximo que possa se utilizar, terá acesso ao processo, não só as movimentações do processo, mas a uma decisão, um despacho. Então, poderão acompanhar a tramitação, ver se o seu advogado está acompanhando a contento, está atuando dentro dos limites e daquilo que o contrato estabelecido entre eles regula. Então, nesse aspecto, para o constituinte, né, que seria esse elo final com a justiça, foi de um avanço inegável. Houve um progresso, né? E com relação aos cegos, aos advogados cegos, como é que eles estão trabalhando com essa nova ferramenta? Foi pensada também para eles? Eu não sei dizer se a lei ela traz algo nesse sentido, né? Já não era, no processo físico, já não havia uma facilidade para essa parte da categoria. Com relação ao processo judicial eletrônico, eles vão experimentar dificuldades semelhantes. Mas o que a OAB dispõe é de pessoas que podem auxiliar nas salas de advogados. Nesse aspecto, eu acredito que não mudará muito a atividade dessa parcela. Uhum. No começo, no bloco anterior, o senhor falava da vantagem de não necessariamente ter que ir mais ou várias vezes ao fórum. Então, é uma característica que acaba aparecendo com esse novo processo de vocês trabalharem um pouco mais no próprio escritório. Isso tem sido recorrente? Tem. Isso repercute no ganho de tempo, né? No caso de Campina Grande, apesar de sermos uma cidade ainda de pequenas distâncias, mas o trânsito em determinados horários é muito complicado. Então, para a gente, essa economia de tempo, você se deslocar até o fórum, ter que procurar um lugar para estacionar, o estacionamento lá não é fácil. Se dirigir até as varas, por vezes ter que aguardar alguns colegas que já estão esperando atendimento, isso nos traz um contratempo muito grande. No caso do processo eletrônico, você faz tudo do seu escritório. Então, na medida em que você, inclusive quando o processo não estiver funcionando, você pode estar realizando outras atividades, pode estar peticionando, pode estar atendendo um cliente. Então, o ganho de tempo nesse aspecto foi muito grande, é substancial e, sem dúvida, na minha opinião, é a maior dos ganhos, né, que esse processo trouxe para o advogado. Fórum agora só em dia de audiência. Audiência. Agora, com relação a empecilhos técnicos ou problemas técnicos mesmo na implantação do sistema, vocês também passaram por isso ao longo desses 6 meses? O sistema ele tem uma ferramenta que ele auxilia o advogado nesse aspecto. Quando ele trava por mais de 2 minutos, ele permite que o advogado retire uma certidão. Então, você não tem você prorroga eventualmente seu prazo. No caso de medidas de urgência, aí tem uma dificuldade natural, porque se você não consegue protocolar um pedido de urgência, o judiciário não terá acesso e não poderá dele ter conhecimento e julgar. Apenas nesse aspecto é que fica dificultado, mas com relação ao cumprimento dos demais prazos, não. Durante esse processo já houve alguns dias em que o sistema caiu, mas sem maiores problemas. E no caso, vocês têm percebido melhorias no sistema ao longo desses 6 meses de implantação? Já, sim, já temos percebido algumas melhorias. A Justiça do Trabalho, por exemplo, nós estamos acostumados a protocolar as petições no formato PDF. Inicialmente, o sistema não permitia que você assim fizesse. Você poderia juntar os anexos. Os documentos que acompanhavam a petição poderiam ser em PDF, mas a petição em si não poderia. Que era, inclusive, um contrassenso, porque ela própria
e a Justiça do Trabalho, entre as justiças, foi a primeira que adotou, então ela já vem com a certidão pronta e você pode apenas anexar a petição em PDF, o que já é um avanço. Não só isso, outros avanços ocorreram, apesar de que, ainda nesse momento, ainda há algumas, o que inclusive agride a essência dessa uniformização do processo judicial eletrônico, que é entre a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, ainda existem algumas diferenças com relação a intimações, com relação ao envio de informações processuais para o e-mail do advogado. Então, essas diferenças ainda atrapalham a vida do advogado. É uma uniformização que ainda não é 100%. Não, ainda não está tão uniforme. O sistema é muito parecido, mas porque a plataforma é a mesma, né, uma plataforma criada nacionalmente, mas ainda há algumas dificuldades, algumas diferenças localizadas que atrapalham um pouco. Eu acredito que no transcorrer dos próximos meses ou dos próximos anos, isso deve ser revisto, inclusive para respeitar essa intenção de uniformização. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute a implantação do processo eletrônico do sistema judiciário. Doutor Wellington, um dos argumentos utilizados para em defesa, né, dessa unificação, dessa mudança no processo eletrônico, é a questão do ganho ou da causa ecológica e também tem aí o impacto financeiro, né? Como é que o senhor percebe esses dois argumentos? Não, sem dúvida alguma que o ganho ecológico em virtude da economia de papel é imenso, né? O judiciário, qualquer pessoa que frequente as varas, quaisquer dos fóruns estaduais ou federais, vai ver que o gasto de papel é enorme. Então, esse aspecto, sem dúvida nenhuma, que foi levado em consideração e foi um dos motivos que influenciaram na implementação desse novo processo. Agora, do ponto de vista financeiro, ele ainda é mais visível. A economia que os fóruns farão nesse aspecto sem dúvida nenhuma de enorme relevância, porque aí não é só papel, né? Aí é impressora, né? É o atendimento das demandas que essa própria tecnologia traz. Então, nesse aspecto, a economia foi muito grande e trouxe também a intenção dos tribunais pela adoção do processo eletrônico. Na outra ponta dessas vantagens, a gente tem riscos também, né? Porque falar em processo eletrônico, falar em internet, a gente não tem como desvincular ou esquecer da questão da segurança. E a gente tem vários processos que correm em segredo de justiça, né? E se a gente não tiver uma segurança boa, né, a gente corre aí o risco de ataque de hackers e, enfim, do processo estar um tanto quanto vulnerável. Como é que isso vem sendo acompanhado, avaliado por vocês? A segurança da internet, de um modo geral, é um mito para todo mundo que não atua na área, né? Para quem é da área de tecnologia da informação, eles já têm uma confiabilidade muito maior, né? Para que a gente analise os riscos do processo eletrônico, a gente tem que primeiro ver qual era a segurança do processo em papel. O processo em papel ele tinha riscos iguais, se não maiores, do que o processo eletrônico. Ele estava sujeito ao extravio de qualquer interessado, estava sujeito, como aconteceu em cidades do interior, às forças da natureza. Houve inundações que acabaram com uma série de processos em algumas comarcas, né, sem falar incêndio ou algo do tipo. Então, o processo físico já não tinha essa segurança toda. E nós temos mecanismos processuais, né, para recompor os autos, que podem ser utilizados também na ferramenta eletrônica. Então, há um risco, sem dúvida, especialmente quando houver interesses políticos e financeiros dentro de determinados processos. Mas esses riscos eles são estudados, o CNJ,
não é irresponsável, ou não foi irresponsável na implementação desse processo, teve os maiores cuidados nesse aspecto, né, para garantir que as informações processuais sejam preservadas. Então, com relação à segurança, esse não é o maior dos nossos receios. Né? Eu acho que o tempo vai mostrar que é um processo seguro. Agora, risco sempre tem algum, mas com relação a essa troca do papel pelo processo eletrônico, eu acho que é inclusive mais seguro. Uma questão que o senhor levantou anteriormente foi que os advogados que já militam há bastante tempo são exatamente os que estão enfrentando o maior problema para adaptar-se, né, a essa nova ferramenta. E aí, como é que o senhor tem visto ou tem acompanhado a presença de disciplinas relacionadas, de conteúdos relacionados à informática e na área jurídica, né, dentro dos cursos de direito? Eu acho que para quem estiver agora nos bancos das faculdades não terá tanta dificuldade, porque já será uma realidade do judiciário. No entanto, toda e qualquer faculdade terá que incluir, especialmente em suas cadeiras práticas, essa ideia do processo eletrônico. E eu acho que não haverá maiores dificuldades. Os professores certamente têm atuação também advocatícia, né? Quem ministra prática geralmente pratica. Então, eu não acredito que haverá dificuldades, nem para incluir em suas grades esse tipo de disciplina, né? Que seria apenas algum tema nas aulas práticas, e o alunado, de um modo geral, vai tirar de letra quando for para o mercado de trabalho. Doutor Wellington, a gente chegou ao final do programa, né? Nós agradecemos a sua presença, ter discutido aqui conosco um tema que eu acredito que esteja sendo bem celebrado por vocês, né? nesse momento, nos últimos 6 meses. E a gente abre o espaço agora para suas considerações finais. Eu agradeço ao convite, Carley. Gostaria de dizer que a realidade da atividade advocatícia ela não é fácil. Né? Nós enfrentamos problemas das mais variadas espécies. A implementação de um processo eletrônico unificado ela deve ser celebrada. Agora, sem esquecer dos operadores, né? Tanto os serventuários que se utilizam desse mecanismo, dessa ferramenta, diariamente, quanto os advogados, né? Que vivem disso. Então, já não bastassem outros problemas, especialmente relacionados à morosidade, né? Sem falar de constantes agressões às nossas prerrogativas. Eu acho que, nesse aspecto, o advogado ele deve ser respeitado e especialmente lembrado. Muito obrigada. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico.